Em julho de 2020, o Facebook surpreendeu milhares de pessoas com um post de um usuário chamado Ort Tajana Ruani, que postou fotos de sua mais recente viagem às covas de Naka, na Tailândia. Foi tão impactante o que ele encontrou naquele remoto lugar que resolveu revelar ao mundo. Na parte de fora da cova, como se pode observar na imagem, se encontra uma formação rochosa no formato de uma serpente gigante. Imediatamente, internautas de todo o mundo começaram a entrar em contato com agentes turísticos da Tailândia com o objetivo de verificar a veracidade das fotos e informações de como chegar ao misterioso lugar. O diretor do Parque Nacional de Phu Lanka, onde a cova se encontra, confirmou que a Cova da Serpente, como é conhecida, existe e, de fato, tem o formato de uma gigantesca serpente petrificada. Os participantes da excursão falam ainda de estranhas interferências em seus walkie-talkies, que, sem motivo, começam a emitir fortes ruídos em suas frequências. Situação semelhante ocorrida com outros turistas no local também foram reportadas. A imagem que mostra semelhante formação rochosa é indiscutível e parece que não há evidências que possam esclarecer esse mistério, informando também que o lugar é cercado de mitos de maldições. Seria a rocha da serpente petrificada um animal que foi amaldiçoado em tempos remotos? Ou trata-se de uma espécie de fóssil sui generis? A caverna de Cubrera, localizada no estado da Geórgia, Estados Unidos, é o sonho a ser explorada por todo aventureiro intrépido. Com quase 2 quilômetros de fundura no seu ponto mais profundo, ela possui infinitas ramificações. Passagens e abóbodas altamente perigosas e complexas, que lhe atribuem o título de a caverna mais profunda do planeta. Para se ter uma ideia da grandeza do lugar, observe um mapa que foi criado ao longo de anos por diversos experts que a exploraram. Os perigos naturais dentro dessa estrutura são incontáveis, além dos efeitos psicológicos negativos como o estresse causado na saúde de quem se arrisca a investigar seu interior. Apesar de ter sido oficialmente descoberta nos anos 60, dentro dela foram encontrados restos humanos de outros períodos, sendo o local considerado uma espécie de sítio arqueológico misterioso, pois os ossos descobertos correspondem a umas 30 pessoas que viveram na Europa renascentista, a julgar pelos restos dos objetos encontrados com eles, como relógios e outros itens menores, e também alguns artefatos sumérios correspondentes a uma das primeiras civilizações humanas. Mas o que essas pessoas faziam ali? Estudiosos chegaram à conclusão que esses europeus provavelmente faziam parte de uma seita que objetivava chegar ao centro da Terra por algum motivo religioso desconhecido, e que lhe impediu de sair dessa assustadora caverna, vindo a sucumbir em seu interior. A Floresta Negra, localizada em Colorado Springs, Estados Unidos, é um lugar sombrio. Desde o final da década de 50, tem sido atribuído ao local histórias estranhas, de visões inexplicáveis e eventos assustadores que intrigam quem mora nas cercanias. Essas mesmas pessoas não hesitaram em batizá-la com esse inquietante nome, Floresta Negra. O sonho de Steve, Betty Lee e seus 2 filhos era viver naquela região. Por 4 anos, eles alugaram imóveis por lá, até encontrarem uma bonita e espaçosa casa de 2 pavimentos feita de troncos, no lugar mais afastado do bosque. Apesar do antigo inquilino da casa estar convencido que a propriedade era assombrada, ele não disse nada ao casal Lee, que comprou a casa em 1991. Em algumas semanas morando no local, eles perceberam que as portas do inferno haviam se aberto para eles. Steve conta que durante as noites, sobretudo na sala e nos quartos, de repente todos os tipos de luzes surgiam. Elas piscavam e zuniam como se milhares de insetos estivessem sobre o telhado. Os móveis se mexiam no andar de baixo e numa determinada madrugada pôde-se ouvir uma orquestra na sala de jantar. Daí por diante, coisas sobrenaturais começaram a ocorrer todos os dias. Seus filhos reportavam luzes, orbes e vultos escuros caminhando por seus quartos.
As lâmpadas e os eletrodomésticos ligavam e desligavam sozinhos. E odores insuportáveis de uma substância química e fumaça ao redor da casa também eram sentidos. A família ali resolveu instalar um caro sistema de segurança. Como de nada adiantou, eles chamaram para esclarecer aqueles eventos mais de 30 investigadores paranormais, psíquicos e químicos quânticos. Vários deles afirmaram que o tipo de luzes registrado nos vídeos e fotos não se comportavam de acordo com as leis da física. Tempos depois, um médium de um programa de TV descobriu que o espírito perturbado era de um amigo da família que havia morrido anos antes e queria revelar ao pai que sua morte não foi por overdose, mas sim assassinato. O fantasma chamado Howard pode ter entrado em uma fenda no espaço-tempo, cujo vórtice era o armário secular do quarto principal. Após a comunicação do espírito, as coisas se acalmaram e a família decidiu permanecer na casa. Nos extensos bosques de Louisiana se esconde o Pântano Manchac, apontado por muitos como um lugar maldito. Nova Orleans, cidade onde se encontra o pântano, é conhecida como a capital mundial do voodoo, onde viveu e morreu Marie Laveau, a rainha do voodoo, uma das feiticeiras mais temidas de todos os tempos. Dizem que a poderosa bruxa lançou uma maldição sobre aquelas águas lodosas, que após muitos anos se cumpriu, quando um poderoso furacão, no ano de 1915, arrasou as 3 aldeias próximas ao pântano, vitimando centenas de moradores. E com o passar do tempo, vários pescadores idosos, turistas e exploradores morreram misteriosamente dentro de suas águas. Os mais corajosos que ousam se aproximar do malfadado lugar afirmam haver escutado macabros sussurros e gargalhadas sinistras. Apesar de toda a sua reputação malévola, ela atrai visitantes que esperam ser testemunhas de visões paranormais e encontrar o vingativo espírito da rainha do voodoo. Apesar de que alguns caminhos que levam a regiões mais remotas e escuras do pântano estão interditados, pois a história do lugar se encontra mais viva do que nunca, visto que até recentemente diversas aparições de fantasmas e sombras nas brumas do pântano foram relatadas. Os habitantes locais acreditam que essas aparições são as almas das finadas vítimas da maldição de Marie Laveau sobre o lugar. Em 1942, um guarda florestal que estava fazendo uma caminhada próximo a um lago localizado a 5.000 metros de altitude do Himalaia, na Índia, se deparou com uma cena bizarra. Um lago glacial raso e rodeado de esqueletos humanos. Quando o verão chegou e o lago degelou, outras centenas de esqueletos surgiram. Mas quem ou o que havia matado tanta gente? E transformou um belo lago situado numa zona remota do Himalaia em uma vala comum. Várias teorias surgiram. Acreditava-se se tratar de epidemias, avalanches ou suicídios em massa. Contudo, uma expedição realizada em 2004 obteve mais pistas na busca pela verdade. Tratava-se da ossada de cerca de 200 a 300 pessoas e datavam do século IX, que manteram-se conservada por tanto tempo pela baixa temperatura no lugar. Pela análise realizada, os esqueletos foram divididos em 2 grupos, uma tribo e um grupo de moradores locais que carregavam utensílios de argila, bolsas e sapatos de couro e lanças de madeira. Rachaduras curtas e profundas foram observadas nos crânios de todos eles, sugerindo que haviam sido mortos da mesma forma, com golpes na cabeça, feitos com objetos arredondados que não eram armas. Logo, todos os pesquisadores descobriram que as pessoas morreram devido a uma tormenta de granizo de proporções bíblicas. Milhões de pedaços de gelo do tamanho de bolas de beisebol, duras como aço, acertaram a cabeça e os ombros desses desafortunados que viajavam pelo local. Encurralados em um lugar sem abrigos para se protegerem, o grupo inteiro pereceu numa morte massiva, que até hoje fascina os visitantes que, movidos por uma mórbida curiosidade, admiram um lago que, no verão, deixa os esqueletos que estão no fundo mais visíveis.